Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, livro de Juízes, né? Como a gente já viu no capítulo 1 e 2, os capítulos 1 e 2, a gente já viu que Israel entrou na terra, não cumpriu o que o Senhor tinha ordenado, né? O anjo do Senhor em Boquim falou, e teve desobediência, derrota, né? E depois, quando eles se arrependeram, tiveram vitória, né? No capítulo 3, 4, 5, hoje, a gente vai ver que o Senhor deixou nações para provar o povo, para pôr o povo à prova, ver se o povo iria obedecer. Deixou e também para treinar aquele pessoal que nunca tinha ido para a guerra, porque aquela geração é uma geração nova ali, aquele povo todo para trás, desde o Egito até Josué depois tinha morrido. E aí essa aqui é uma nova geração, nunca tinha ido à guerra. E aí, meus irmãos, botou lá, eles ficaram lá entre os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal Hermon até o Lebo Ramate. Essas nações foram deixadas por Deus, né? E os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. E aí a gente vai ver que é um povo desobediente, né? A gente tem que refletir muito sobre isso, sobre os acontecimentos que envolvem todos esse contexto de Israel, inclusive à luz da história hoje, né? E aí vocês vão ver que uma das ordens de Deus é que não se casassem com aquele povo, com as filhas, os filhos daquele povo que estava ali. Mas, e aí, tomaram, como está o relato aqui no versículo 6 do capítulo 3, tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos dele. Prestaram culto aos deuses dele. Eram os deuses Baal, né? Baal, que era o deus da fertilidade da terra, e a Zerá, né? A Zerá que era a deusa da fertilidade também deles lá. E aí Deus vai castigar o povo. Está escrito, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, esqueceram do Senhor, o seu Deus, prestaram culto aos Baalins, né? Que é os postes referentes a Baal, e a Zerá. Acendeu-se a eles o Senhor de tal forma contra Israel que eles os entregou na mão de Cuxá, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. E aí o povo, olha só, 8 anos por causa da desobediência. E a gente já vai aqui pensando onde vai dar isso, né? Essa desobediência vai dar onde? Vai dar lá no exílio de Babilônia, né? E aí eles clamaram ao Senhor e ele levantou um libertador. A gente está vendo aqui a misericórdia do Senhor, né? Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. Caleb é aquele mesmo que entrou lá como espia junto com Josué na terra, né? O Espírito veio sobre ele de modo que ele liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxá, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel. Então, eles ficaram escravizados durante 8 anos e durante 40 anos teve paz, porque o povo se arrependeu e Deus deu o primeiro juiz. E aí, depois da morte de Otoniel, a gente vai ver que mais uma vez os israelitas fazem o que o Senhor reprova, né? Aí Deus entregou os israelitas na mão do rei de Eglon, rei de Moabe, né? Entregou e concedeu poder a ele sobre todo Israel. Conseguiu aliança com os amonitas, com os amalequitas. Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das Palmeiras, que é Jericó, né? E os israelitas ficaram sob domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. E novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador, chamado Eude, homem canhoto. Canhoto eles consideravam a pessoa canhota, era uma pessoa que era amaldiçoada naquela época, né? O homem canhoto, filho da tribo de Benjamim, era filho de Gerá, tá? Aí os israelitas enviaram um pagamento de tributo a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros
de comprimento e tinha amarrado na coxa direita debaixo da outra. E aí, meu irmão, ele vai entregar o tributo ao rei de Moabe, que era um homem gordo, né? E Eude mandou embora os carregadores, junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, e ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei, falando para o rei de Moabe, né? Ele respondeu: calado, e todos os seus auxiliares serão sua presença. Então Eude chegou, meu irmão e minha irmã, e cravou a espada até o cabo na barriga do rei de Moabe, que era muito gordo, né? Eude saiu, fugiu, e como o rei demorou a aparecer, foram ver e encontraram o rei morto, né? E aí, meu irmão, naquele dia Moabe foi subjugado por Israel e teve paz durante 80 anos. A gente vai vendo aqui o decorrer da história, né? E aí, depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de boi. Ele também, meu irmão e minha irmã, libertou Israel. Sangar é o primeiro dos 6 juízes secundários que vem depois, né? E era na época de Débora também. Na época de Débora. Esse nome de Sangar era estrangeiro. E ele provavelmente não era israelita, tá? Mas Deus levantou ele lá para combater. No capítulo 4 a gente vai ver a história de Débora. Débora, além de profetisa, ela era juíza. É a única juíza que profetiza, tá? Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E aí o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, filho do rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante de seu exército era Císera, né? Que habitava em Harosete Agoim. E os israelitas chamaram o Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e os haviam comido durante 20 anos. E aí o povo começou a clamar, mais 20 anos por causa da desobediência, né? É aquela questão que Moisés deixou lá da obediência proteção e progresso, maldição na desobediência. A gente está vendo aqui, né? Mas tudo, Deus está sempre providenciando, levantando pessoas para livrar o povo, porque Deus é misericordioso, que esse povo é o povo escolhido, mas não estava se comportando adequadamente, né? E aí Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela sentava debaixo da tamareira entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas procuraram para que ela decidisse suas questões. Deus mandou chamar Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, em Naftali, e disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúne 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Císera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e o entregará nas suas mãos. E aí, meu irmão, Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Débora respondeu: tá bem, eu irei com você, mas sabe que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com ele, com os 10.000 seguiram, e Débora também foi com ele. E aí, quando disseram a Císera que Baraque tinha subido o monte Tabor, Císera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados. Carros de ferro eram uma espécie de biga, né? Mas era considerado um carro, né? E aí, meu irmão, minha irmã, a gente vai ver que Baraque avança sobre Císera e derrota todos os carros de guerra. E Císera fugiu a pé. Baraque perseguiu. E aí, meu irmão, Císera tendo fugido a pé, Jael sai ao encontro de Císera e o convidou: venha, entra na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e cobriu com um pano. E aí, tentando esconder, né? Estou com sede, por favor, dê-me um pouco de água. Ele abriu um vasilho de leite feito depois, deu que beber e tornou a cobrir. E Císera disse à mulher: fica à entrada da tenda. Se alguém passar por perguntar se há alguém aqui, responda que não. E a gente vai ver que
vai ver que Císera é morto. Císera é morto. E aí a gente vai ver o seguinte relato: Baraque passou à procura de Císera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ele caído, Císera morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, rei cananeu, até que eles o destruíram. E no capítulo 5 a gente vai ver o canto de Débora, entoando e agradecendo a Deus. O canto é um relato, né? Na verdade, o canto é relato, agradecendo a Deus pela vitória nacional, que era uma prática comum, a vitória com os cânticos, né? Era uma prática comum, lançando louvores e agradecimentos, né? E esses livros, esses cânticos estão muito presentes no livro de Jazar, que é um livro das guerras do Senhor, na verdade, né? Então, meus irmãos, a gente está vendo aqui a misericórdia de Deus para com o povo de Israel. Queda, levanta, né? E a gente está vendo que é um povo alucinado. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando, nos abençoando. Amém. Glória a Deus.